Fala galera do canal, aqui é o professor Rogério Silva. Chegamos ao final do nosso projeto. Foram ministradas várias aulas de História e Atualidades. História para o concurso da PM e do Bombeiro. Agradeço a atenção de vocês, a todos os carinhos. Agradeço até mesmo aos haters que fizeram umas críticas muito legais, para não dizer o contrário. Mas a vida é assim, gente. Não podemos baixar a cabeça para os nossos objetivos. Vocês já são vitoriosos porque vocês estão indo fazer uma prova difícil, tá? Buscando o seu sonho, buscando o seu objetivo, uma estabilidade, uma melhoria de vida para você e para sua família. E não esqueçam, tá, gente? Acima de tudo, que vocês serão funcionários públicos. Vocês estarão ali a serviço do público. Você vai dedicar a sua vida, suas horas de vida a atender da melhor forma possível o público. Então, gente, chegamos aqui à nossa reta final, tá? E agora nós vamos exercitar, beleza? Eu organizei algumas questões aqui para vocês, algumas questões elaboradas por mim, outras eu peguei da própria banca, para a gente debater aquilo que eu julgo ser mais importante, beleza? Vamos começar aqui pela história do Amapá, vamos levar a sequência do conteúdo. Então o conteúdo ele começa com colonização, tá? Eu tirei aqui o quadrinho que aparecia esse professor horrível para ficar bem claro para vocês a questão. Então sempre eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem a questão, tá? Qualquer dúvida mande aí no chat, beleza? Primeira questão, vamos lá. Em 1627, Bento Maciel Parente, viajou à Espanha para explanações às cortes espanholas, das ações militares no combate aos invasores e para defender a necessidade imediata de ocupação do delta do rio Amazonas, com sua efetiva colonização. Então aí estamos falando no século XVII, correto? A viagem de Bento Maciel teve como consequência para o extremo norte do Brasil. E aí, filho de Deus, é com vocês. Letra A, bem devagarinho para dar tempo de vocês analisarem. A fundação da Companhia de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão, que promoveu a separação das capitanias do Amapá e Pará. Letra B, a criação da Capitania do Cabo do Norte, compreendendo as terras que hoje são amapaenses, projeto que posteriormente apresentou insucesso. Letra C, a outorga de propriedade das terras, que hoje chama-se de Amapá, ao navegador Vicente Pinzon, dando início à colonização da região. Letra D, a oficialização de São José de Macapá, com Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 1758, para promover a efetiva ocupação da região. E letra E, a formação do Estado do Amapá, só ganhou verdadeira autonomia política e administrativa no século XVIII. E aí, anjinhos, o que vocês dizem? Tempo, contando 2 segundos. Qual é a alternativa? Aí, gente, ele quer a alternativa correta, né? Você tem que atentar isso para a tua prova, tá? Ele pode pedir uma alternativa incorreta. Vamos ler novamente? Letra A, a fundação da Companhia de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Epa. Companhia de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão, gente. Isso só aconteceu no século XVIII, a mando de Marquês de Pombal. Então não tem nada a ver com o século XVII. A alternativa correta é letra B.
O texto trata, gente, da capitania do Cabo do Norte, uma das primeiras tentativas de separação do território do Amapá com o Pará. Só que isso não foi efetivado de fato. O Bento Maciel Parente recebeu a capitania, mas não teve recursos para tocar o projeto de colonização. No próprio século XVII, tá, gente? Essa capitania ela voltou para o governo português. Beleza, gente? Lembrando, tá, gente, que aí nós estamos num processo, né, durante a União Ibérica, né, 1580 a 1640, quando Felipe II mandava na Espanha, em Portugal e, consequentemente, no Brasil. Tá bom, gente? Então, essa capitania Cabo do Norte, ou Cabo Norte, não deu certo. Ok? Então, aí, primeira questão, letra B. Se não me falha a memória, gente, eu organizei aqui 16 questões, né? Então, dessas 16, eu espero que vocês acertem aí pelo menos umas 13. Beleza? Vamos lá. Segunda, um pouco maior essa segunda. Um texto histórico. Ilustríssimos senhores presidentes e membros do Conselho Municipal de Cunani. Esse governo, atendendo às constantes queixas que tem recebido contra o infame procedimento que aí tem dito o degenerado brasileiro Trajano. Vocês lembram do Trajano? Vocês lembram de Cunani? Qual momento da história nós estamos tratando aí no Amapá? E seus comparsas. Resolve esse governo expulsar desse território o infame e mísero Trajano e seus compatriotas de igual procedimento. Vão aqui encarregados desse governo a capitular o indivíduo Trajano e demais culpados e outros patriotas que cumprirão as ordens dos encarregados dessa diligência. Cumpra-se e faça cumprir, sob pena de desobediência a este governo. Cidade de Amapá, cidade, presta atenção, 2 de maio de 1895. Adaptado de Meira, 1975, página 60. Gente, a dica de véspera de prova que eu sempre falo para os meus alunos, leiam a fonte. Se colocarem um textozinho aí, se colocarem uma imagem, se colocarem uma música, se colocarem um poema, qualquer coisa, leiam a fonte. Isso ajuda muitas das vezes na resposta, tá bom? O documento histórico refere-se ao contexto. De novo, qual contexto? Estamos em 1895, finalzinho do século XIX. Falamos de Trajano, falamos de governo, falamos de Cunani. O documento histórico refere-se a quê, gente? A guerra pela formação do território do Amapá, em 1895, comandada por Janari Nunes e Antônio Maciel Gomes. A derrota dos brasileiros para a tropa do exército oficial francês, organizada pelo major Félix Antônio de Souza. C. Da mediação diplomática entre Brasil, França e Suíça, sob a tutela do presidente suíço Walter Hansen e Barão do Rio Branco. D. Os embates dos portugueses juntamente com os brasileiros, com a presença espanhola na região, conhecida como Cabo de Orange, que atualmente é a capital do Amapá. E a luta de brasileiro contra os franceses, com a liderança de Francisco Xavier da Veiga Cabral. Tempo. Vamos lá, gente. E aí? Qual é a alternativa correta? Gente, lembrando que na tua prova pode ter 2 alternativas corretas historicamente, mas apenas uma vai estar associada ao comando da questão, ao que a questão pede. Beleza, gente? Presta atenção, presta atenção. A letra A está errado, né? Território é 1943. A letra B também, né? O confronto entre franceses e brasileiros, os brasileiros venceram. A letra D, houve mediação diplomática entre França, Brasil e Suíça para tentar resolver esse BO.
Sim, a letra C está correta. Historicamente, isso aconteceu. Com a participação do Barão do Rio Branco, do presidente suíço, aí, o Walter, né? Tá certo. D. Os embates dos portugueses, juntamente com os brasileiros, contra a presença espanhola, não tem nada a ver os espanhóis aí. A alternativa correta é a letra E. Tá? 1895, estamos falando no momento que os franceses invadiram o norte do Amapá. Liderado por Cabralzinho, formaram um triunvirato, expulsaram e prenderam alguns franceses. E a solução dessa querela, desse embate, só foi dado em 1900, né, com um laudo suíço que determinou que o rio Pinzon, né, era o rio Oiapoque, ou seja, do Oiapoque para cima seria território da França, do Oiapoque para baixo seria território do Brasil. Então, o documento histórico refere-se ao contexto da luta dos brasileiros contra os franceses. Aí está falando da luta armada, inclusive. Então, aí, letra E. Beleza? Não tem aí, nesse texto, uma mediação diplomática. Tem tiro, porrada, facada, chifrada e por aí vai. Terceira questão. Sobre a economia do Amapá, é correto afirmar. Letra A. A pesca da região é desenvolvida principalmente por grandes empresas como a Icome e a Cadan. Eita! Manganês e cauli, não tem nada a ver com pesca. Tá errada. A exploração do manganês é muito antiga na região, desenvolvida desde o século XIX? Claro que não, né, gente? Segunda metade do século XX. Letra C. A economia do látex teve forte crescimento no final do século XIX para atender também a demanda do mercado externo? Sim, gente, esse é o período da Belle Époque. Lembrando que a economia da borracha, né, do látex, ela se desenvolve no final do século XIX, início do século XX. E, posteriormente, ela entra numa crise quanto ao mercado internacional, e ela retoma com muita força dentro do cenário da Segunda Guerra Mundial, já porque o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos, Inglaterra e França na guerra contra o Hitler retardado. Tá certo? Então aí, gente, letra C. Não vou nem ler o resto, porque o resto é tudo absurdo do absurdo, tá bom? Mas tá aí, fica para vocês lerem com calma a questão, para vocês entenderem mais ou menos como é que vem na prova de vocês, certo? Qualquer coisa, gente, a partir dessas outras questões, fica a dica, tá? Tu pode dar pausa no vídeo e depois, quem está assistindo depois, né, não está assistindo no ao vivo ali, entre aspas, ao vivo, você pode dar pausa no vídeo que vai ficar gravado, tá bom? Vamos passar para outra, temos muita coisa para ver. Durante a cabanagem, houve em Macapá Então aí, gente, é uma questão da FCC, tá? Da fundação que vai fazer a sua prova. Então, durante a cabanagem, letra A tomada das cidades por cabanos, Macapá foi tomado pelos cabanos, gente? Não. Letra B, repressão definitiva ao movimento pelo general Francisco Monterosso. Foi ele que reprimiu definitivamente o movimento? Não, gente, tá? Foi o Soares de Andréa, que chegou a Belém do Pará. Beleza? C. Rendição das autoridades locais face às vitórias consecutivas dos cabanos nas cidades vizinhas, porém, por curto período, visto que os franceses vieram em socorro. Meu Deus do céu, não tem nada a ver aí, francês, tá? E as autoridades locais não se renderam, não foram fiéis ao movimento cabano. Letra D. Aliança entre fazendeiros, comerciantes e autoridades para a resistência e o combate aos cabanos, sob o comando de militares locais. Certo, gente. Essa é a alternativa correta. O movimento cabano não teve apoio dos locais, não teve apoio da grande maioria que morava em Macapá aí em 1835.
Lembrando, tá, filho de Deus? Lembrando, 1835 é regência. Os primeiros meses que começou a cabanagem, a regência era trina. Depois ela passou para a regência una do padre Antônio Feijó. Depois o padre Antônio Feijó pediu para sair. E quem liquidou a cabanagem e outras revoltas que aconteceram no Brasil, Balaiada, Sabinada, entre outras, né? Farroupilha, Malês. Quem vai finalizar a regência, gente, vai ser o Araújo Lima, do Partido Conservador. Então, gente, tá aí a alternativa correta. Letra E, ocupação norte-americana. Eita, sangue de Jesus, não vou nem ler isso aí, tá certo? Então, gente, a cabanagem ela foi um movimento plural, contou com vários grupos sociais e tinha vários objetivos. Um objetivo que a cabanagem não tinha, gente, era de promover a república, de promover a separação, queria se separar do Brasil. Eu sempre brinco em sala de aula, imagina um país chamado Grão-Pará. O presidente seria o Helder Barbalho, né? O Valdez Góes, a moeda seria o açaí. Então não existe isso. E aí, gente, eu trouxe um texto histórico para provar o que eu estou falando, né? Mata a cobra e mostra o pau. Tá aqui, olha. Texto histórico, lá da época. Sirva-se Vossa Excelência a fazer chegar ao conhecimento da regência, em nome de Sua Majestade Imperial, Senhor Dom Pedro II, moleque, ainda estava jogando Free Fire, para ser levado ao recinto da Augusta Assembleia Nacional, que esta província, presta atenção, esta província, bem devagarinho, está como Dante, ligada pelo nexo, conexão indissolúvel da Constituição, e que os paraenses estão dispostos a conservar e manter o quê? Manter o quê, filho de Deus? A integridade do império e perpetuar pelos mais remotos séculos a sua independência e toda a glória nela adquirida. Quem escreveu isso? Nada mais, nada menos que o primeiro presidente cabano. Ou seja, regência, estamos juntos. É isso que ele quer dizer. Tá? Estou contigo, regência. Só que agora, quem vai eleger o nosso presidente provincial vai ser a gente. Simplesmente isso. Lógico que a regência mandou Félix Malcher e os outros presidentes se lascarem. Para a regência, esse movimento era um movimento marginal e que precisava ser liquidado, como foi em 1840. Ok? Tranquilo? Isso aqui gera muita polêmica. Quinta questão. Leia com atenção o documento histórico. Artigo 39. A Câmara dos Deputados compõe-se de até 420 representantes do povo, eleitos dentre cidadãos maiores de 21 anos no exercício do direito político por voto direto ou secreto em cada estado e território. Observe que aparece aí o território. Gente, lembrando, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, tá? Entrem lá. Um resuminho assim de véspera de prova muito bacana para vocês, aqueles temas mais prováveis de aparecer na prova de atualidades. Obedecido o limite máximo previsto nesse artigo, o número de deputados por estado será estabelecido pela Justiça Eleitoral, que cada legislatura proporcionalmente à população, com o reajuste necessário para que nenhum estado tenha mais de 55 ou menos de 6 deputados. Excetuando Fernando de Noronha, cada território será representado na Câmara por dois deputados. Essa é uma emenda constitucional de 1977, que ficou conhecido, gente, como o Pacote de Abril. Isso aconteceu durante a ditadura militar. Tá bom, gente? Lá em 1967 era um deputado, com o Pacote de Abril, 10 anos depois serão 2. A lei acima está inserida no contexto. Poxa, gente, está aí. 1977. Durante a Era Vargas, durante o regime militar, durante o Estado Novo, durante a Constituição de 88, a Constituição do Cidadão, a Constituição Cidadã, a Constituição da Polaca do Estado Novo. Então, gente, uma questão bem fácil, tá? A alternativa correta é qual? Eu já falei aqui na explicação.
Então, eu estou tentando lembrar para vocês a interferência da ditadura militar, do regime militar, na configuração administrativa do território. A lei acima está inserida no contexto do regime militar, que promoveu a ampliação do número de deputados federais. Não existe deputado estadual enquanto era território. Ok? Seguimos. Está aqui a Constituição de 67. Mais uma vez eu mostro o documento histórico. Prestando atenção nesse artigo 3 aí, olha, onde está em negrito. As polícias militares instituídas para a manutenção da ordem e segurança interna nos estados, nos territórios e no Distrito Federal. E o Corpo de Bombeiros Militares são considerados o quê? Forças auxiliares. Então não esqueçam, tá? Vocês são forças auxiliares, segundo a Constituição de 67. Artigo 17, tá? Preste atenção. Essa é a Constituição da ditadura, a Constituição de 67, 10 anos antes do pacote de abril. O prefeito do Distrito Federal e os governadores dos territórios serão nomeados pelo presidente da República. E quem nomeia o governador do território? O presidente da República, depois de aprovado a escolha pelo Senado. Então não existe total liberdade democrática aqui, tá, gente? 3. Caberá ao governador do território a nomeação dos prefeitos. Olha só, prefeito. Então, governador nomeia prefeitos. Não existe o voto direto. E o último item, olha, cada território terá um deputado. Então, em 67 era 1, em 77 passou para 2. Ok, gente? Tudo certo? E aí, estão arrebentando? Professor, eu estou arrebentando a minha cara. Vem-te embora, vem-te embora. Questão 6. No dia 5 de outubro é uma data comemorativa do calendário estadual do Amapá, em que se celebra a criação do Estado. Estado. 5 de outubro. Esse fato é importante na história do Amapá. Também marcou. Tempo. Você tem 2 segundos para você ler a questão. O processo de definição do mapa político brasileiro, pois o reconhecimento do ex-território como estados brasileiros, a exemplo que ocorreu com o Amapá, foi uma das últimas mudanças nesse sentido, seguido pela criação do estado do Mato Grosso do Sul, poucos anos depois. Tem nada a ver o Mato Grosso do Sul aí, tá, gente? Definição do mapa político brasileiro, não tem nada a ver com o 5 de outubro aí e o Amapá. O Amapá tem a ver com outro território. Tá? B. A transição do período do regime militar para a democracia, uma vez que a criação dos territórios havia ocorrido por decisão militar. A criação do território, gente, ocorreu durante o governo Vargas. Tá? Não foi uma decisão militar. E a extinção dos mesmos marcou o último ano da ditadura brasileira. O último ano da ditadura brasileira, segundo alguns historiadores, é 85. Não foi em 85 que foi criado o estado do Amapá. C. O início do desenvolvimento econômico da região foi só a partir do 5 de outubro de 1988 que ocorreu esse desenvolvimento econômico? Não, gente. D. A emancipação política da região norte. Eita, toda a região norte se emancipou? Então, gente, logicamente que a alternativa correta é a letra E. A história de outro território federal, Roraima, Rio Branco, que junto com a Amapá passou a condição de estado em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição mais recente do Brasil, né? A Constituição Cidadã. Uma questão bem fácil da FCC. Então, Amapá, Roraima, Amapá, Rio Branco, tá? Como era conhecido também essa região aí acima do Amazonas. Beleza, gente? É isso. Então, mais uma questão para finalizar com chave de ouro, com a galerinha da PM e do Bombeiro. O Encontro dos Tambores, que ocorre anualmente em Macapá,
Encontro dos Tambores, estamos falando de arte e cultura do Amapá. Não te esquece da festa de Santiago, não te esquece do Mar Abaixo, tá? O Encontro dos Tambores, do folclore amapaense, sendo esse encontro a principal festa do estado, em dia considerado feriado devido à fundação da cidade. O Encontro dos Tambores, ele ocorre para homenagear a fundação da cidade? Não. B, da cultura indígena principalmente. Principalmente cultura indígena? Não, gente, principalmente cultura africana. Existe uma mistura com a cultura indígena? Claro que existe. C, do patrimônio material do Amapá, reconhecido pelo, tá escrito polo, né? Pelo IFAM, uma vez que a confecção artesanal de tambores ocorre exclusivamente nesse estado. Os tambores, gente, eles são feitos somente no Amapá? Claro que não. Então, a alternativa correta, letra D, da tradição cultural, que é um dos legados dos escravos que habitaram essa região, presente nos batuques, né, e no Mar Abaixo, né? Mar Abaixo, muito forte, tem um calendário muito longo no primeiro semestre de todo o ano, tá? O Encontro dos Tambores, para homenagear toda a questão da consciência negra, de valorizar a Umbanda e o Candomblé e todas essas raízes e identidades do povo afro do Amapá. Beleza? Letra E, absurda, né? De práticas milenares típicas da Igreja Católica, que remontam à Idade Média, aos instrumentos predominantemente usados nas festas religiosas. Não. Embora a Igreja Católica aceite, né, essas práticas, né, profanas e religiosas oriundas das matrizes africanas. Tá certo, anjinhos? Então encerramos por aqui a parte de História. Espero que vocês tenham acertado aí 7 questões, foi isso? 7 questões. Então, eu quero que vocês fechem História. Acertem todas as questões de História. Agora, a atualidade, gente, é um pouco mais difícil, porque, né, é muito variável, é muito amplo as questões de atualidades. E é interessante, a gente observa isso, eu dou aula há 19 anos, eu observo que, já falei isso várias vezes, né, que alguns cursinhos eles acabam deixando de lado um pouco a atualidade, né, não dão tanta importância para a atualidade, e aí os seus alunos acabam se lascando. Sempre vocês têm que estudar, gente, todas as disciplinas com o mesmo empenho. Logicamente que tu vai estudar mais aquilo que você tem mais dificuldade. Mas é impressionante como, por exemplo, eu vejo concursos que tem informática. A galera esquece informática. Não passa. Tu não pode esquecer nenhuma disciplina. Tu não pode esquecer de atualidades. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui agora com atualidades. Leia com atenção os itens referentes à política e economia brasileira contemporânea. A inflação oficial do país fechou o ano passado em 10,06%, o maior patamar desde 2011. A inflação em 2021, gente, foi de 10%? Foi, mas é o maior patamar desde 2015. Ou seja, a maior inflação dos últimos 6 anos. Que tragédia econômica. Então aí está incorreto. 2. A inflação foi puxada pelos transportes de 2021, em especial os preços dos combustíveis? Sim, né, gente? O preço da gasolina, o preço do diesel. Se não me falha a memória, no ano de 2021, a gasolina aumentou mais de 40%. Se bobear, até mais do que 40%, tá, gente? Então, isso deu uma grande contribuição para esse alto índice inflacionário. Então, está certo o item 2. 3. Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, promulgou a Emenda Constitucional 115, uma emenda à Constituição, para incluir a proteção de dados entre os direitos e garantias fundamentais previstos na nossa Constituição? Sim,
Agora está lá na nossa Constituição, que os nossos dados pessoais, gente, eles são um direito fundamental, importantíssimo, né? Inclusive, a segurança dos nossos dados é muito importante. Então, as empresas que trabalham com nossos dados têm que ter muito cuidado. 4. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundão Partidário, né, é destinado às siglas que têm o seu estatuto registrado no TSE e prestação de contas regular perante a Justiça Eleitoral. Também está correto, né? O fundo partidário, que esse ano foi de 4,9 bilhões. Isso, gente. Os caras tiram o nosso dinheiro para fazer a propaganda política. 4,9 bilhões, né? Porque antigamente existiam as doações das grandes empresas. Lembrando, tá, gente? Nós estamos em ano de eleição. Inclusive, os ânimos estão muito exaltados, né? Você está vendo aí na grande mídia tudo o que está acontecendo. E a questão eleitoral pode ser uma questão da tua prova. Os itens incorretos são... Então, aí, gente, eles estão falando... Ele está pedindo um item incorreto. Ah, só lembrando, tá, gente? Que no ano passado, em 2021, foi aprovada uma lei que gradativamente vai aumentar o percentual da participação das mulheres a se candidatar aos cargos eletivos, tá? Até 2036, nós teremos que ter 30% das mulheres. Então, por quê? O ambiente político, né, dos deputados federais, estaduais, etc., eles são, de forma majoritária, masculina, né? Então, estão tentando mudar um pouco essa questão. Então, logo, lá no futuro, 2036, 2040, nós teremos 30% das nossas mulheres lindas e maravilhosas nos representando nas câmaras municipais, no Senado e etc. Tá bom? Isso é importante também como questão de prova. Então, aí apenas o item A está incorreto, que não é 2021, é 2015. Seguimos. Nona questão está falando do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, conforme os anos estão se passando, né, de 2000, nos últimos anos, né, nos últimos, vamos colocar aí, 6 anos, nós estamos caindo no ranking do IDH mundial. Então, é isso que a questão está falando. Os dados apresentados e os conhecimentos sobre o contexto socioeconômico brasileiro indicam qual é o nosso contexto socioeconômico, gente, 2018, 19, 20, 21 e 22. Né? Letra A, os elevados déficits, ou seja, algo negativo, nos setores de importância socioeconômica. B, que atualmente o país tem apresentado significativa redução das desigualdades sociais. C, que as condições de vida da população brasileira tiveram reduzida evolução. As condições de vida da população brasileira tiveram reduzida evolução. Não houve nem evolução. D, o esforço do governo para manter políticas públicas destinadas às crianças e aos jovens. Ocorreu esse esforço do governo? Letra E, a posição do Brasil como o país de maior IDH da América do Sul? Não, gente, né? Nós temos outros países acima. Se não me falha a memória, Chile, Peru, né? São países que estão um pouquinho acima de nós. Né? E aí, gente? O que vocês marcam? Vocês têm 2 segundos. É só você ver, gente, o que está sendo noticiado pela grande mídia. Né? O nosso Brasil está indo muito bem. Na minha última aula de atualidade, ula, muito bom isso, né? Deixa eu desgrudar aqui a minha língua. Na nossa última aula de atualidades, eu mostrei uma tabela, né? Para vocês tirarem as suas conclusões, alguns dados estatísticos. Então, por que o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, gente, ele não está muito bem comparado aos outros países, tá, gente? Por conta, né, gente, de setores muito importantes da nossa economia e sociedade não estarem mostrando bons resultados, né? Concentração de renda, educação,
PIB per capita, expectativa de vida, taxa de natalidade, todos esses elementos, né? A questão do número de homicídios, tudo que você possa imaginar de sociedade e economia, ou quase tudo, melhor dizendo, está com pontos negativos, né? Então, por isso que a alternativa é letra A, de aprovados. Os elevados déficits em setores de importância socioeconômica. Beleza, gente? E a pandemia veio para piorar ainda mais alguns desses índices. Ah, professor, o desemprego diminuiu. Pô, diminuiu, com certeza. Mas o número de redução não foi tão significativo assim. Aí você vê, por exemplo, que o número de pessoas que têm alguma insuficiência alimentar aumentou, né? Alguma deficiência alimentar chega a mais de 30 milhões. Considere os dados abaixo, né? Aí você tem um saldo anual da balança comercial em bilhões de dólares. O de 2021 ele é mais de 60, né? Então nós temos o superávit. Aí ele está falando de importação, exportação, né? Temos um saldo positivo aí, né? 2016 a 2020, 42 bilhões. Principais produtos nos primeiros bimestres de 2021 e 2022. O quadrinho aí à direita está falando de 2021 e 2022. Soja, carne, café, cereais. Aí fica fácil de resolver a questão, né, gente? A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre o texto, sobre o contexto econômico brasileiro, permite afirmar que a balança comercial brasileira, então, segundo todos esses dados que vocês estão vendo aí, mostra a importância do petróleo? Aparece o petróleo aí? Não. Lembrando que em tonelagem, gente, o que mais exportamos é o minério de ferro, em quantidade de tonelada, tá, gente? Agora, quando nós vamos para os dólares, nós temos maior importância do agronegócio, né? Nós temos muitos produtos vinculados à soja, à carne, ao frango, né? A carne de boi e tudo mais, né? Aí vem, gente, indica que a crise econômica já foi superada. A crise econômica já foi superada, gente? Claro que não, né? E esses dados também não são capazes de mostrar isso. C, apresenta superávit acentuado declínio desde 2016? Não, a partir de 2016 houve um pequeno crescimento. Depois caiu um pouco e já subiu novamente. D, torna o país um dos principais líderes do comércio mundial? Não, gente, né? Se você for comparar as grandes potências, o Brasil está um pouco abaixo, né? Ele é um grande país no comércio mundial, né? Ele tem a sua importância, mas não é um dos principais nesse comércio mundial. Se for para o agro, sim, né? Visando apenas o agro, mas de forma geral, o nosso país aí não é uma potência industrial, por exemplo. Deveria ser uma potência industrial, de serviços e de agricultura, de agropecuária. Aí seria top, né? Então aqui nós temos letra E. Tem no agronegócio os principais produtos de exportação. Então, os principais produtos de exportação, né, nós temos aí elementos ligados à agricultura. Agro é pop, agro é tech. Beleza? Infelizmente, né, como consequência, nós temos o desmatamento, né, para o desenvolvimento dessa agro. 11ª. Os especialistas do Núcleo de Estudo da Violência da USP, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, elencam alguns pontos para explicar a redução nos números de assassinatos de 2021. No Brasil, nesse contexto, não podemos inferir. Então, gente, há uma redução, uma pequena redução do número de assassinatos e de homicídios no Brasil. E por que isso acontece? O mercado de drogas brasileiro está se profissionalizando? Certo. Maior controle e influência dos governos sobre os criminosos? Relativamente certo isso daí, tá, gente? As políticas públicas, em alguns momentos, elas têm se mostrado eficientes sobre os criminosos. Mas lembrando, tá, gente, que os próprios criminosos eles não querem ficar brigando entre si, as facções, né? Porque já são verdadeiras empresas. Apaziguamento de conflito entre facções. Então não é negócio para as facções toda hora tiro, tiro, morte, morte, morte.
e isso atrapalha o negócio, né? Então é ele que é a alternativa incorreta. A flexibilização do uso de armas. Isso é um elemento responsável para a redução do número de homicídios? Não, né? O aumento dos jovens na população, ocorre uma redução do número de jovens na população. Quem era jovem agora já está ultrapassando a casa dos 29, 30 anos. E geralmente quem está nas maiores taxas de homicídios é a galera de 19 e 29 anos. Então aí é a alternativa incorreta, tá? Letra E, criação de programa de focalização, entre outras políticas públicas nos estados. Focar, gente, é no ponto, tá? Alguns estados brasileiros, eles focam em uma cidade, em uma região, para adotar políticas públicas e sociais também, tá, gente? Políticas públicas de repressão e também para evitar os crimes, né? Como aqui no Pará ocorre, por exemplo, as usinas, né, do governo do estado, que apresentam aulas, projetos, geração de emprego, é um negócio bem legal que está acontecendo aqui no Pará e ocorre principalmente nas cidades e bairros mais perigosos. Então isso é focalização, ok? Então é ele que é a alternativa incorreta. Aqui, gente, eu não tratei em minhas aulas porque eu sempre falo que isso está associado ao professor de legislação. Vocês que estudaram nos cursinhos da vida aí, vocês tiveram essa aula geralmente com o professor de legislação. Eu, professor de atualidade, eu particularmente, eu não ministro essa aula aí, né? Mas é só para você saber que está no conteúdo de vocês, tá? Lá de atualidades. SUSP, né? E cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa, onde todos os órgãos de segurança devem se comunicar e devem trabalhar de forma conjunta para diminuir a criminalidade, tá certo? Então é uma lei de 2018, né, do Michel Temer, tá aqui, olha, SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Nós não temos o SUS, é o Sistema Único de Saúde, e agora é o Sistema Único de Segurança Pública. Inclusive para facilitar a comunicação, né, e as informações entre os estados, os municípios e o governo federal. Tá bom, gente? Quando nós falamos de criminalidade, nós falamos de homicídios, de investigação criminal, nós podemos tratar do SUSP. Ok, gente? Só para vocês se tocarem. Pode ser uma questão linda na prova de vocês. 12ª, contra todos os importadores da consciência enlatada. Oswald de Andrade, Manifesto Antropofago, Revista de Antropofagia, maio de 1928. O movimento antropofágico, lançado em 1928, celebrizou pela radicalização de alguns princípios apregoados durante a Semana de Arte Moderna. Sobre ele é correto dizer que é interessante, gente, 2022, estamos comemorando vários aniversários de 100, de 200 anos, de décadas. 22 foi quando ocorreu a Revolução Constitucionalista durante a Era Vargas, né? Nós temos, em 32, perdão, nós temos também, com 22, uma data redonda, a Semana de Arte Moderna, o centenário dela, por isso que eu coloquei essa questão, e também em 1822 a independência do Brasil. Muita coisa aconteceu aí em 22, nesse período arredondado aí, né? Então nós temos a Semana de Arte Moderna. Estamos falando de arte e cultura brasileira. Gente, entrem lá no Instagram. Tem várias dicas para vocês lá. Dá uma olhada. Dá uma olhadinha lá, 5 minutos, 10 minutos, pode ter uma questão de prova de vocês. Sobre essa questão de arte, sempre eu posto lá uma coisinha no Instagram, tá bom? Então, gente, a Semana de Arte Moderna, ela foi lá em São Paulo, né? Desenvolvida pelo modernismo, que tinha como principal objetivo valorizar os elementos nacionais. Não eram contra 100% a cultura estrangeira, mas também não eram favoráveis em apenas copiar essa cultura estrangeira. E aí, gente?
2 segundos para vocês resolverem. Letra A. Defendia a apropriação crítica das ideias estrangeiras em prol da constituição de uma cultura brasileira. B. Simpatizava politicamente com o nazismo. Eita! Aliou-se ao movimento verde-amarelo de Plínio Salgado. Plínio Salgado, ele era um cara muito doido, cara, integralista, em defesa de uma cultura xenófoba, racista? Claro que não. D. Propunha a necessidade do isolamento cultural do Brasil. Isolamento. E. Propugnava uma cultura assentada nos valores do homem do campo, verdadeiro ícone da brasilidade, recusando os valores do mundo urbano. Gente, essa galera como Menotti Del Pitta, Oswald de Andrade, Anita Mafaldi, Villa Lobos, eles eram burgueses, tá, gente? Da cidade de São Paulo. Inclusive, para alugar o Teatro Municipal de São Paulo tinha que ter muita grana. E eles conseguiram essa grana. Então, aí a alternativa correta é letra A. Tá? Defendiam a apropriação crítica das ideias estrangeiras. Isso é antropofagia. Eu vou engolir não, né? Eu vou colocar para dentro, é uma metáfora, tá, gente? Eu vou colocar para dentro aquilo o que eu vou mastigar, né? Vou ruminar aquilo que eu acho legal, eu vou engolir da cultura estrangeira. Aquilo que eu acho não tão valoroso, eu cuspo, coloco para fora. Esse é o movimento antropofágico. Então, eles aceitavam a cultura estrangeira, mas eles colocavam em primeiro plano a cultura brasileira, né? Então, primeiro a cultura brasileira, depois a cultura estrangeira. E aí saíram grandes quadros, né? Grandes músicas desse movimento modernista. 13ª. O governador do Amapá apresentou à imprensa nesta quarta-feira o projeto de construção que irá interligar várias rodovias. A edificação faz parte do pacote de obras de mobilidade urbana que integra os municípios de Macapá, Santana e Mazagão. Então, essa notícia é do finalzinho do ano passado. A obra de mobilidade urbana citada acima. Então, gente, isso aqui está relacionado com desenvolvimento urbano, conurbação, os problemas urbanos, né? Macrocefalia urbana, que mais? Hierarquia, né? Então, isso você estuda muito bem, principalmente na geografia. Então, aqui eu tentei trazer uma questão que seja uma questão extremamente local, né? Então, para quem não sabe, para quem é de fora do Amapá, estão construindo agora um viaduto ali quase que na saída da cidade de Macapá, né? Então, aqui, alternativa letra B, viaduto de integração, tá? O próprio nome já está dizendo, né? Vai facilitar ali a circulação de pessoas, logicamente, do sistema de transporte na região ali norte-sul, né? Do eixo norte-sul de Macapá, né? Um grande entroncamento, né? A rodovia Duca Serra e a norte-sul. Então coloca aí no Google, na internet, rapidamente tu vai encontrar esse projeto, beleza? Desenvolvimento urbano. Deixa eu só ver aqui, gente, se está tudo certo na gravação. Tudo certinho. Vem-te embora, vem-te embora. 14ª, 14ª, questão de 2021. As mudanças climáticas geram uma série de impactos em nossas vidas. Projeções apontam consequências como aumento de temperatura, redução de chuvas, consequentemente períodos mais secos em algumas regiões, incluindo na América do Sul. O Brasil está em chamas e isso não é uma figura de linguagem. Infelizmente, né, gente? A destruição do meio ambiente é muito clara. Não só aqui na Amazônia, tá, gente? Mas também como no Cerrado, no Pantanal, né? Em outros biomas. Isso é muito cobrado em prova. E recentemente, por conta da pesca ilegal, tudo parece, né? Que é por isso,
tivemos o assassinato lá do indigenista, do Bruno Pereira, e do jornalista britânico Don Phillips, né? Só para relembrar aqui todas essas questões. E tem gente que fica magoado quando eu falo isso nas minhas aulas de atualidades. Sem motivo nenhum, gente. São dados estatísticos, é a realidade, né? A destruição ambiental não respeita fronteira nem biomas, e o país enfrenta hoje uma das piores crises ambientais de sua história, como consequências potenciais danosas para toda a sociedade. Essa notícia aí ela é do ano passado, né? Mas infelizmente, né, 2020, né? Ela ainda acontece, né? Ainda se repete. A respeito da crise ambiental no Brasil, os biomas da Amazônia, Pantanal e Cerrado foram severamente afetados em 2020. Em 2022 não mudou muita coisa, né, gente? Devido ao seguinte fator principal. Por que a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado são afetados severamente? Isso é resultado do aumento da densidade demográfica nas áreas rurais, aumento da densidade demográfica nas áreas urbanas, né, gente? Incêndios expansivos provocados pela ação humana, redução exponencial da área de pastagens plantadas, eita, houve o aumento, né, das áreas de pastagens. Municipalização das ações de fiscalização nos biomas? Não, gente. Os principais responsáveis pela fiscalização são órgãos federais, do governo federal. Letra E, diminuição do tráfego no eixo rodoviário e ferroviário. Existe o aumento, tá? Então, logicamente, que a alternativa correta aqui é letra B, incêndios expansivos, né? A queimada da floresta. A maioria desses incêndios são provocados em áreas particulares. E isso nós sabemos graças às imagens via satélite. Professor, como é que dá para saber isso? Ora, o satélite passa lá na segunda-feira por cima de uma fazenda, tem lá um foco pequeno de incêndio. E ao redor não tem nenhum incêndio. Depois de 6 dias, o satélite passa de novo. Aí a área de incêndio já está maior. Depois de 14 dias, o satélite vai ver que uma área gigantesca foi queimada. Então, voltando às imagens, dá para ver que os incêndios acontecem nessas áreas, principalmente privadas, tá? É ação humana. Ocorre também em áreas de proteção ambiental? Sim. Em áreas indígenas? Também. Ok? 15ª, questão 15ª, bem densa essa questão, né? E lembrando, tá, gente? Falando sobre essa questão do meio ambiente, nós temos aqui alguns itens bem legais que vocês vão curtir. Segundo dados recentes, o percentual de homicídios no Brasil é maior na população negra, superando os 77%. Aí é sociedade, criminalidade, né? Certo ou errado? A maioria, gente, dos indivíduos que sofrem homicídios são pessoas negras? Certo. Nos últimos meses surgiram denúncias de assédio sexual nos Ministérios da Educação e na direção da Caixa Econômica Federal. Certo ou errado? Tivemos denúncia de assédio sexual no Ministério da Educação? Não. No Ministério da Educação, gente, denúncia de corrupção. Na Caixa Econômica foi questão de assédio sexual. Então aqui está errado. 3. O Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento relativo ao rol de procedimentos de saúde estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A votação foi desfavorável ao caráter taxativo do rol. O que é, gente, o rol taxativo? Segundo os planos de saúde, existe uma listagem onde eles só vão atender a gente, enquanto cliente, para aquelas doenças e tratamentos que estão ali naquela listagem. Então, houve, alguns meses atrás, né, uma medida que foi favorável aos planos de saúde. Então, aí está escrito desfavorável. Tá? Inclusive, recentemente, foi determinado que as consultas aos psicólogos, fisioterapeutas, né, não podem ser limitadas. Quem vai determinar o número de sessões é o médico. Não é o plano de saúde, não é a Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS. Tá bom, gente? Então, foi uma derrota para os consumidores no começo do ano e agora isso está sendo convertido gradativamente para tentar
beneficiar nós enquanto consumidores de planos de saúde. Aí está desfavorável. O certo é favorável. Rol taxativo, tá bom, gente? Isso é sociedade, saúde, etc, tá? 4. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança, o número de armas no Brasil com particulares é de 4,4 milhões. Destaque para o crescimento de 473% nos registros dos CACs. O que são CACs? Né? Caçadores, atiradores e colecionadores. Eles têm mais de 2 milhões de armas. Então, no total, nós temos mais de 4,4 milhões particulares, certo? Certo, né? Nos últimos anos, houve um incentivo ao armamento das pessoas civis. Os itens corretos. Então, aqui nós queremos os itens corretos. Quais que estão corretos? 1 e 4. Letra C. Gente, só lembrando, tá? Não esqueça de entrar lá no Instagram. Eu coloquei 10 temas prováveis para a prova de vocês. Aí a galera que está estudando atualidades para esse concurso, tá bom? O que está sendo debatido nos últimos 60 dias, podemos assim dizer. Então aqui é letra E. Beleza? Tranquilo? O terceiro item está errado, o desfavorável. E o segundo item está errado porque foi corrupção na educação e assédio sexual na Caixa Econômica. Só coisa top, top, top. E por fim, chegamos ao fim. Nossa aula ficou até um pouquinho mais extensa do que eu estava planejando. Vamos lá. Sobre a realidade econômica brasileira. Em julho de 2022, o Copom, que pertence ao Banco Central, elevou a taxa de Selic de 13,25 ao ano, maior juro básico desde 2016, a taxa Selic determinada pelo Banco Central. E aí, filho de Deus? Certo ou não certo? Certo ou errado? Qual é a nossa taxa de juros atual? Presta atenção, não te confunde taxa de juros com inflação, tá? Taxa básica de juros, que serve como referência para financiamentos, empréstimo de dinheiro, cartão de crédito, outras instituições financeiras. E aí, filho de Deus, tá certo, tá, gente? Uma alta taxa de juros, muito alta, tá? Tivemos taxa de Selic aí na casa dos 5%. Olha aí, 13%. É difícil comprar um apartamento agora financiado, tá complicado. 2. O Banco Mundial revisou levemente para cima a previsão do crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2022 a 1,5%, de acordo com o relatório Prospectos Econômicos Globais. Então, gente, o nosso PIB ele tem uma tendência de crescimento ou de déficit, ou de caída, de crescimento. Agora, qual é esse crescimento? 10%? 5%? Não. Segundo o Banco Mundial, né, nós temos aí um pequeno crescimento no PIB, 1,5%. O Brasil está crescendo, mas está crescendo pouco, né? Aumentou o número de empregados? Aumentou, só que com salários menores, né? Então, tudo isso afeta no PIB. 3. Foi sancionada a Lei Complementar 194 de 2022, que reduz a 10% a cobrança de impostos sobre ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicação e transporte. Certo, professor, tá certo. Eu estou vendo isso direto na televisão. Aqui perto de casa, a gasolina custava R$50 o litro. Agora só está 10, né? Então... reduziu, verdade, reduziu. Mas está errado, gente. Aqui está errado. Por quê? Aqui, gente, o teto não é de 10%. É de 17% ou 18%. Então, a maioria dos estados, com essa lei federal, né, foram obrigados a reduzir o ICMS, o que acarretou a redução do valor do combustível, né, principalmente da gasolina. O diesel não está aí com grandes resultados. Agora, lembrando que isso é até dezembro, na verdade, né? Na prática é até dezembro. Depois, quando vier o próximo presidente, ou o atual, ou um novo, isso vai ser tudo novamente debatido. 4.
Relatório da Controladoria Geral da União aponta que o Ministério do Meio Ambiente colocou em risco a continuidade do Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia, que tem 3,2 bilhões paralisados. Então, gente, o Fundo Amazônico ele foi criado em 2008, tá? Ele está paralisado agora, porque o Ministério do Meio Ambiente ele extinguiu, melhor dizendo, os comitês de orientação, o comitê técnico, e aí os países como Noruega, Alemanha, que mandavam dinheiro para projetos, suspenderam o envio desse dinheiro, tá bom? Em 10 anos, gente, o Fundo Amazônia, ele arrecadou mais de 3,4 bilhões. 3,4 bilhões. E o que está paralisado é 3,2 bi. O maior país, gente, que contribuiu para esse Fundo Amazônia e hoje em dia não manda mais verba é a Noruega, com mais de 3 bilhões. A Alemanha, 192 milhões. E a Petrobras com 17 milhões. Tá? Então é dinheiro para que o governo brasileiro possa preservar a Amazônia. O que o governo faz? Nem mexe com o dinheiro. Não atua de forma efetiva, né? Não bota os projetos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, para funcionar. Dinheiro tem, tá? 3,4 bilhões. Paralisados, 3,2 bilhões. Então ele mexe muito pouco nisso. Então é 3,2 bi. Então tá errado, tá? Então os itens, o que ele quer aqui na questão? Os itens incorretos. 3 e 4, letra C. É isso, anjinhos. Espero que tenham ajudado vocês nesse processo de aprendizado. Nós tivemos aí, acho que quase um mês, várias e várias horas de aulas. Agora é com vocês. Cheguem cedo na prova, tá, gente? Chega 1 hora antes. Chega lá em Macapá, onde vocês forem fazer a prova. Observem a escola que vocês vão fazer. Cuidado, eu vou esperar o Uber, né? Mototáxi, o submarino. Cuidado com o transporte. Vocês ralaram muito, estudaram muito, foram muitas e muitas lágrimas derramadas, muito dinheiro investido. Não vão perder para vocês mesmos, tá bom? Observa o relógio, observa a hora de passar para o gabarito. Eu já vi muitos alunos perdendo para o gabarito na hora de marcar. E eu peço para alguns de vocês, gente, quando terminarem a prova, fique por último, tá? Demore, fique batendo a cabeça lá. Tire uma foto da prova e mande para mim, tá? Eu quero ver essa prova em primeira mão. Eu não vou resolver a prova para vocês, tá, filha da mãe? Vai ser domingo já, né? Vários domingos aí eu vou estar descansando um pouco, que também eu sou filho de Deus. Mas eu quero ver a prova, beleza? Manda no Instagram, no WhatsApp. Algum de vocês tem WhatsApp aí, beleza, gente? Então é isso, gente. É com muita tristeza que encerramos esse nosso projeto, mas também, acima de tudo, com muita felicidade, porque eu sei que eu ajudei muita gente, principalmente pessoas com uma certa dificuldade econômica de ter acesso aos nossos grandes cursos, né, os grandes preparatórios para esse certame. Que Deus ilumine a cabeça de vocês, tá, gente? Quem acredita em Deus, qualquer um dos deuses, que tem vários, né? Rezem para Deus, orem, né? Vá à igreja, vá ao culto, vá ao seu terreiro de umbanda, sei lá. É importante também para dar mais força. Beleza, gente? Sucesso a vocês. Saúde, tá? Saúde para vocês, para sua família. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo esse esforço pelo filho, pela filha, pela mãe. Todas essas dificuldades, gente, que vocês estão passando, já passaram. Eu também, em maior ou menor grau, já passei. Tá bom, gente? Encerrando por aqui. É difícil, gente. A vida é difícil, tá? É assim mesmo. Só os fracos desistem, só os bravos vencem. Valeu, galera!